O tempo não existe. Bom, talvez exista. Ou talvez não do jeito que a gente imagina. Você provavelmente está pensando agora, isso não faz o menor sentido. E olha, de certa forma, você não está totalmente errado. Eu mesmo já pensei exatamente assim. Durante muito tempo, achei que o tempo fosse algo sólido, seguro, indiscutível. Afinal, ele está no centro da nossa vida. É o tempo que define nossos horários, organiza nossos dias, dita compromissos, aniversários, prazos e calendários. Tudo gira em torno dele. Mas tudo isso começou a balançar no dia em que me deparei com uma história no mínimo curiosa. Um experimento científico envolvendo um relógio extremamente especial, considerado o mais preciso já construído pela humanidade. Os resultados desse experimento foram tão surpreendentes que colocaram em xeque algo que sempre tratamos como óbvio. De repente, surgiu uma possibilidade desconfortável. Talvez estejamos errados sobre o tempo desde o começo. Então, se você é do time dos céticos, este vídeo é especialmente para você. E se você acredita que o tempo realmente existe, deixa eu te fazer uma pergunta simples, ou pelo menos parece simples. O que é o tempo? Pare por um segundo e tente definir. Mas tem uma regra, sem usar a própria palavra tempo. Difícil, né? Talvez você pense na passagem dos segundos, na duração das coisas ou na sequência dos acontecimentos. Mas repare, todas essas definições usam o próprio conceito de tempo de forma indireta. É como tentar explicar algo dando voltas em torno dele. Um verdadeiro paradoxo. Nós sentimos o tempo, medimos o tempo, organizamos a vida inteira em função dele. E ainda assim, não conseguimos defini-lo sem cair numa espécie de círculo lógico. Agora, imagine que você precisasse explicar o que é o tempo para uma entidade que nunca vivenciou o tempo. O que você diria? Que ele mede a duração entre dois eventos, mas o que é duração sem tempo? Que ele organiza os acontecimentos do passado em direção ao futuro, mas sem o tempo. Como diferenciar passado e futuro? É como tentar explicar o que é esquerda sem nunca mencionar direita, ou qualquer ponto de referência espacial. No fim das contas, a gente só gira em círculos. E mesmo assim, o tempo parece tão real. Todos os dias vemos o sol nascer e se pôr. Sentimos as estações mudarem. Usamos relógios cada vez mais precisos, capazes de medir intervalos absurdamente pequenos. Mas será que tudo isso prova que o tempo realmente existe? Ou será apenas a forma como o nosso cérebro interpreta as mudanças ao nosso redor? Uma espécie de ilusão bem convincente? Alguns cientistas defendem exatamente essa segunda opção. O astrofísico e cosmólogo Marc Lachaise-Rey, por exemplo, argumenta que o tempo não existe como algo fundamental da realidade. Para ele, o tempo seria uma construção mental, uma ferramenta criada pela mente humana para organizar a percepção das transformações do mundo. Mas como alguém chega a uma conclusão dessas? Para entender, precisamos dar um passo para trás e olhar para os avanços da física moderna. No início do século XX, Albert Einstein virou nossa compreensão do universo de cabeça para baixo com a teoria da relatividade. Ele mostrou que o tempo não é absoluto, que ele depende do observador. Em outras palavras, duas pessoas podem experimentar a passagem do tempo de maneiras diferentes, dependendo da velocidade em que se movem ou da intensidade da gravidade a que estão submetidas. Calma, vamos voltar a esse ponto com mais calma daqui a pouco, porque apesar de tudo isso, uma coisa é inegável. Nós sentimos o tempo passar. Temos a clara sensação de fluxo. O nosso cérebro é uma máquina incrivelmente sofisticada. Ele armazena memórias do passado e projeta possibilidades para o futuro, mas a nossa percepção do tempo está longe de ser constante. Às vezes, ele parece voar. Outras vezes, parece se arrastar. Quem nunca sentiu que o tempo passa lentamente quando estamos entediados e rápido demais quando estamos completamente imersos em algo que gostamos? Estudos em psicologia mostram que o nosso cérebro não lê o tempo diretamente. Em vez disso, ele usa mecanismos internos para estimar a passagem do tempo, e esses mecanismos estão longe de ser confiáveis. Quando vivemos experiências novas, intensas ou fora da rotina, o cérebro registra muito mais detalhes. O resultado? A sensação de que o tempo se alonga, como se aqueles momentos durassem mais do que realmente duraram. Por outro lado, quando caímos na repetição do dia a dia com poucas novidades, o tempo parece escorrer pelos dedos.
Quando percebemos, a semana já acabou. Isso sugere algo inquietante. Talvez o tempo, ou pelo menos a forma como o sentimos, seja em grande parte uma construção da nossa mente. Mas agora vamos sair da psicologia e voltar para a física, porque é aqui que a coisa fica realmente estranha. Em algumas teorias modernas, como a gravitação quântica em loop, o tempo simplesmente não aparece nas equações fundamentais. Isso mesmo, ele some. Físicos que tentam unificar a relatividade geral, que descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo, com a mecânica quântica, que governa o mundo microscópico das partículas, se deparam com um fato surpreendente. Nas equações mais profundas dessas teorias, o tempo deixa de ser uma variável independente. Em vez disso, ele surge apenas como algo emergente. Ou seja, o tempo não estaria lá desde o começo. Ele apareceria apenas quando analisamos sistemas complexos, compostos por muitas partículas interagindo entre si. É uma ideia parecida com a da temperatura. Nenhuma molécula isolada tem temperatura. A temperatura surge do movimento coletivo de bilhões delas. Da mesma forma, o tempo seria um efeito coletivo, não um ingrediente básico do universo. Eu sei que isso é uma ideia profundamente contra-intuitiva. Vai contra tudo o que nossa intuição diz, mas ainda assim, ela é sustentada por modelos matemáticos extremamente rigorosos e levada a sério por muitos físicos teóricos. E aí surge uma pergunta inevitável. Se o tempo não existe no nível mais fundamental da realidade, o que isso significa para nós? Talvez o tempo seja uma ilusão. Talvez seja apenas a forma que o nosso cérebro encontrou para organizar as mudanças ao nosso redor. Afinal, sem uma consciência para percebê-lo, o tempo ainda faria sentido? Alguns filósofos defendem exatamente isso, que o tempo é uma criação da mente humana, uma ferramenta conceitual para estruturar a experiência. Outros discordam e afirmam que o tempo é tão real quanto o espaço, uma dimensão objetiva do universo, existindo independentemente de qualquer observador. Esse debate está longe de um consenso e atravessa tanto a filosofia quanto a física moderna. Bem, até aqui falamos do tempo em escalas muito profundas e abstratas. Mas e na nossa escala? No mundo concreto do dia a dia? É aqui que entra uma das experiências mais fascinantes já realizadas pela ciência, a dos relógios atômicos. Os relógios atômicos são os instrumentos de medição do tempo mais precisos que a humanidade já construiu. Para você ter uma ideia do nível de precisão, imagine um relógio tão exato que mesmo após cerca de 13 bilhões de anos, aproximadamente a idade do universo, ele erraria apenas um único segundo. Um desempenho tão absurdo que dá a impressão de estarmos finalmente medindo um tempo absoluto e universal. Mas como isso é possível? Esses relógios não dependem de engrenagens, pêndulos ou cristais vibrando. Eles se baseiam nas propriedades fundamentais dos átomos, mais especificamente na frequência com que os elétrons mudam de nível de energia. Um dos átomos mais usados é o Césio-133. Nesse átomo, os elétrons oscilam exatamente 9.192.631.770 vezes por segundo. Contando essas oscilações, obtemos uma medida de tempo incrivelmente estável e precisa. O mais impressionante é que esses relógios praticamente não sofrem influência de fatores externos, como temperatura, pressão ou variações mecânicas. Eles estão ancorados em constantes fundamentais da natureza. Por isso, durante muito tempo, acreditamos que eles representavam a forma mais pura e definitiva de medir o tempo. Mas tudo muda quando a gente resolve mexer em um desses relógios. É aí que a história começa a ficar realmente interessante. Imagine dois relógios atômicos absolutamente idênticos, perfeitamente sincronizados. Enquanto eles permanecem lado a lado, tudo certo, marcam exatamente a mesma hora, segundo após segundo. Agora pegue um deles e leve para outro lugar. Nada radical. Digamos apenas subir um andar de prédio. Depois, traga esse relógio de volta e compare os dois. O resultado é surpreendente. Eles já não estão mais perfeitamente sincronizados. A diferença é minúscula, quase ridícula aos olhos humanos. Mas, graças à precisão absurda desses instrumentos, ela é real e mensurável. Dois relógios que funcionam da mesma forma, construídos do mesmo jeito, já não concordam mais sobre que horas são.
Pare e pense no que isso significa. Se o tempo existisse como algo universal e absoluto, uma espécie de pano de fundo fixo do universo, igual para tudo e para todos, então esses dois relógios deveriam permanecer sincronizados para sempre, não importa onde estivessem ou como se movessem. Mas não é isso que acontece. Então fica a pergunta: o que afinal esses relógios estão medindo? Essa experiência deixa claro que o tempo não é universal. Se nem os relógios mais precisos já criados conseguem permanecer em perfeita sintonia quando submetidos a condições ligeiramente diferentes, então a própria ideia de um tempo absoluto começa a desmoronar. As implicações disso são profundas. Tudo indica que não existe um único tempo compartilhado por todo o universo. Em vez disso, cada objeto, cada sistema, cada relógio parece ter sua própria duração, seu próprio ritmo. É como se cada coisa vivesse dentro do seu próprio tempo, moldado pelo ambiente, pelo movimento e pela posição no espaço. Mas aqui surge um problema óbvio. Será que faz sentido imaginar uma infinidade de tempos diferentes, um para cada relógio, para cada pessoa, para cada objeto? Essa ideia rapidamente se torna caótica, difícil de administrar e cheia de paradoxos. E é justamente por isso que muitos físicos chegam a uma conclusão tão desconcertante quanto radical. O tempo, como quantidade universal, simplesmente não existe. Talvez neste ponto você esteja torcendo o nariz, e é compreensível. Então, para deixar isso um pouco mais concreto, vale recorrer a um dos experimentos mentais mais famosos da física moderna, o chamado paradoxo dos gêmeos. Imagine dois gêmeos idênticos na década de 1920. Eles têm a mesma idade e começam a história exatamente no mesmo lugar. Um deles embarca em uma nave espacial capaz de viajar a velocidades próximas à da luz, enquanto o outro permanece na Terra. O gêmeo viajante parte em uma longa jornada pelo espaço e depois de algum tempo retorna para casa. Quando os dois se reencontram, algo chocante acontece. O gêmeo que ficou na Terra está muito mais velho. Para ele, décadas se passaram. Já o viajante envelheceu apenas alguns poucos anos. Como isso pode ser possível se ambos começaram juntos? Esse paradoxo deixa claro que o tempo não flui da mesma forma para todos. Ele depende da velocidade com que nos movemos e também do ambiente gravitacional em que estamos inseridos. Aquilo que chamamos de tempo não é uma entidade única e universal, mas algo local, próprio de cada observador. Voltando aos relógios atômicos, quando dois relógios idênticos são colocados em ambientes diferentes e passam a marcar tempos diferentes, o que eles realmente estão medindo não é um tempo universal, mas a sua própria duração, moldada pelo movimento e pela posição no espaço-tempo. Um exemplo deixa isso ainda mais claro. Um relógio simples localizado no topo de uma montanha, onde a gravidade é ligeiramente menor, bate em um ritmo um pouco diferente de um relógio ao nível do mar. A diferença é minúscula, imperceptível no cotidiano, mas perfeitamente mensurável. E isso não é exceção, é regra. Esse fenômeno está longe de ser algo restrito a relógios ultra sofisticados ou a viagens espaciais dignas de ficção científica. Ele afeta diretamente tecnologias que usamos todos os dias, mesmo sem perceber. Um exemplo clássico é o GPS do seu celular. Se os engenheiros não levassem em conta os efeitos da relatividade sobre o tempo, os cálculos de posição simplesmente não funcionariam. Em questão de minutos, os erros acumulados chegariam a vários quilômetros. Ou seja, seu GPS apontaria você para o lugar completamente errado. Para que o sistema funcione corretamente, é indispensável corrigir esses efeitos relativísticos o tempo todo. Como dito, o tempo está profundamente ligado ao espaço e ao movimento. E se o tempo não é absoluto, o que isso muda na nossa compreensão do universo? É aqui que entra um dos maiores gênios da história da ciência, Albert Einstein. No início do século XX, ele virou nossa visão de mundo de cabeça para baixo ao mostrar que tempo e espaço não são coisas separadas. Na teoria da relatividade, eles formam um único tecido contínuo, o espaço-tempo. Nesse modelo, o tempo não corre independentemente do espaço. Eles são duas faces da mesma realidade. Visto por esse ângulo, a dessincronização dos relógios atômicos não é um erro, nem uma falha técnica. É exatamente o que deveria acontecer.
relógios que se movem de maneiras diferentes ou que estão sujeitos a campos gravitacionais distintos seguem caminhos diferentes no espaço-tempo. E isso afeta diretamente a duração que cada um mede. No fim das contas, esses experimentos deixam uma coisa muito clara. O tempo é muito mais complexo do que nossa intuição sugere. Ele não é uma régua universal válida para todo o cosmos, mas um fenômeno que depende da velocidade, da gravidade e da própria estrutura do universo. Mas para realmente entender como chegamos a essa ideia, precisamos voltar um pouco no tempo, ironicamente. Mais precisamente para o início do século XX. Até então, eram as leis de Newton que reinavam absolutas. Elas explicavam com enorme sucesso o movimento dos planetas, das maçãs caindo das árvores, dos movimentos das bolas. Muitos cientistas acreditavam, sinceramente, que já tínhamos compreendido quase tudo sobre o funcionamento do universo. Parecia que faltavam apenas alguns detalhes. Mas, em 1905, um jovem físico publica uma série de artigos que mudariam tudo. Em um deles, ele apresenta a chamada Teoria da Relatividade Restrita. Para entender a ideia central, imagine a seguinte situação. Temos duas pessoas, Júlia e Roberto. Júlia está dentro de um trem que se move a uma velocidade constante. Roberto está parado na plataforma da estação. De acordo com as leis de Newton, o movimento é relativo. Para Júlia, é Roberto quem está se afastando. Para Roberto, é Júlia quem está em movimento. Até aqui, nada de estranho. O problema surge quando entra em cena algo aparentemente simples, a luz. Experimentos realizados no final do século XIX, como o famoso experimento de Michelson e Morley, mostraram algo desconcertante. A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, não importa se a fonte está em movimento ou se o observador está parado. Isso parece um detalhe pequeno, mas é devastador para a física clássica. Se você arremessar uma bola dentro de um trem em movimento, a velocidade da bola se soma à velocidade do trem. Com a luz, isso não acontece. A velocidade continua exatamente a mesma. Einstein decidiu levar esse resultado até as últimas consequências. A partir daí, ele propôs dois postulados simples e, ao mesmo tempo, revolucionários. Primeiro, a velocidade da luz no vácuo é constante, cerca de 300 mil quilômetros por segundo, para todos os observadores, independentemente do seu movimento. Segundo, as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais, ou seja, para observadores que não estão acelerando. Essas duas ideias juntas entram em choque direto com tudo aquilo que a nossa intuição sempre considerou óbvio. Se a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, independentemente de como estejam se movendo, então tempo e espaço simplesmente não podem se comportar da forma que imaginávamos. Einstein percebeu isso rapidamente. Para que o universo continuasse fazendo sentido, seria necessário abandonar de vez a noção clássica de tempo e espaço. A conclusão foi revolucionária. O tempo não é um valor absoluto, igual para todos, fluindo como um relógio cósmico universal. O tempo é relativo. Tudo isso nos leva a um conceito ainda mais profundo: o espaço-tempo. Einstein percebeu que tempo e espaço não são entidades independentes, mas partes inseparáveis de uma mesma estrutura. Dá para imaginar o espaço-tempo como uma grande tela elástica. Objetos muito massivos, como planetas e estrelas, deformam essa tela. E é essa deformação que chamamos de gravidade. Uma analogia clássica ajuda bastante. Pense em um trampolim esticado. Se você coloca uma bola pesada no centro, o tecido afunda. Agora, se você rolar uma bolinha menor pelo trampolim, ela vai se mover em direção à bola maior. Não porque exista uma força misteriosa puxando a bolinha, mas porque a superfície está deformada. Na visão de Einstein, a gravidade funciona exatamente assim. Não é uma força invisível à distância, mas o resultado da curvatura do espaço-tempo. E onde entra o tempo nisso tudo? Entra de forma decisiva. Einstein mostrou que o tempo também é afetado pela gravidade. Quanto mais intenso é o campo gravitacional, mais lentamente o tempo flui. Esse efeito é conhecido como dilatação gravitacional do tempo. Como dito, um relógio ao nível do mar, onde a gravidade é um pouco mais forte, marca o tempo ligeiramente mais devagar do que um relógio no topo de uma montanha.
Tudo isso tem implicações profundas para a forma como entendemos o universo e a nós mesmos. Primeiro, destrói a ideia intuitiva de que o tempo é um rio que corre de maneira uniforme para todos. O tempo não é universal, não é fixo. Segundo, isso muda a noção de simultaneidade. Dois eventos que parecem acontecer ao mesmo tempo para um observador podem não ser simultâneos para outro. É o chamado princípio da relatividade da simultaneidade. Imagine dois relâmpagos atingindo as extremidades de um trem em movimento. Para alguém parado na plataforma, os dois raios caem ao mesmo tempo, mas para um passageiro dentro do trem que se desloca em direção a um dos pontos, esse relâmpago parecerá ocorrer antes do outro. Essas ideias, que no início pareceram quase absurdas, abriram caminho para toda a física moderna, da mecânica quântica à cosmologia, da compreensão dos buracos negros ao estudo da origem do universo. E mais de um século depois, continuam moldando a forma como investigamos a realidade. Agora que já exploramos bastante o que é o tempo e principalmente o que ele não é, sobra uma pergunta básica: e a viagem no tempo? Afinal, acabamos de ver que o tempo não é universal, que cada um de nós segue, de certa forma, a sua própria linha temporal. Mas será que essa linha pode ser desviada? Pode pegar atalhos? Ou até mesmo fazer o caminho inverso? Em outras palavras, é possível voltar no tempo? Viagem no tempo. Vamos ser sinceros. Lá no fundo, quase todo mundo já fantasiou com isso alguma vez. E se eu te dissesse que, segundo a física moderna, viajar para o futuro não é apenas possível, é uma consequência direta das leis do universo? Bom, acabamos de ver que quanto mais rápido um objeto se move, mais lentamente o tempo passa para ele em relação a um observador parado. Dito assim, parece meio abstrato. Então vamos a um exemplo bem concreto. Imagine um astronauta em uma nave capaz de atingir 99% da velocidade da luz. Para ele, dentro da nave, nada parece fora do normal. Ele come, dorme, lê, trabalha, vive sua rotina. O relógio funciona como sempre. Mas quando esse astronauta retorna à Terra após aquilo que ele percebeu como uma viagem de apenas 5 anos, a surpresa é gigantesca. Aqui no planeta, décadas se passaram. Amigos envelheceram, gerações surgiram, a sociedade mudou. Ele se encontra literalmente lançado no futuro. E isso não é ficção científica. Esse efeito já foi confirmado inúmeras vezes. Partículas subatômicas aceleradas em laboratórios vivem mais tempo do que viveriam se estivessem paradas. Relógios atômicos colocados em aviões, viajando a grandes velocidades, atrasam exatamente como a relatividade prevê. Viajar para o futuro, portanto, é algo perfeitamente permitido pelas leis da física. Então, por que não fazemos isso na prática? Porque o preço é altíssimo. Para que a dilatação do tempo seja realmente significativa, é necessário atingir velocidades absurdamente próximas à da luz. E hoje, nossas tecnologias de propulsão estão muito longe disso. Foguetes químicos, elétricos ou mesmo nucleares não chegam nem perto do regime relativístico. Em resumo, viajar para o futuro é possível em teoria, mas na prática ainda estamos muito distantes desse cenário. Mas sejamos honestos, o que realmente mexe com a imaginação não é viajar para o futuro, é a ideia de voltar para o passado. E aí, as coisas ficam bem mais complicadas. Como saber se uma viagem ao passado é possível? Essa não é uma pergunta qualquer. Um dos maiores físicos do século XX resolveu levá-la a sério, Stephen Hawking. Além de suas contribuições fundamentais sobre buracos negros e a origem do universo, Hawking também ficou conhecido por seu humor afiado e sua mente provocadora. Em 2009, ele decidiu testar a possibilidade da viagem ao passado de uma forma inusitada. Hawking organizou uma festa em uma sala da Universidade de Cambridge, no dia 28 de junho de 2009, exatamente ao meio-dia. A sala foi preparada com todo o cuidado. Decoração caprichada, champanhe, petiscos e uma grande faixa com os dizeres: "Bem-vindos, viajantes do tempo." Mas havia um detalhe crucial nesse experimento. Os convites para a festa só foram enviados depois que o evento já tinha acontecido. No dia seguinte, Hawking publicou os convites em jornais e na internet. A lógica era simples e elegante. Se em algum ponto do futuro a viagem ao passado se tornasse possível,
Então viajantes do tempo poderiam retornar àquela data específica e comparecer à festa. No dia e horário marcados, Hawking aguardou pacientemente, mas ninguém apareceu. Nenhum visitante misterioso, nenhum viajante do futuro. Apenas ele, sozinho, esperando. Esse fracasso, como o próprio Hawking ironizou, o levou a uma conclusão provocadora. Se ninguém apareceu, talvez seja porque a viagem ao passado seja de fato impossível. Então, afinal, o que podemos tirar de tudo isso? Primeiro, não temos nenhuma prova de que a viagem ao passado seja possível. Segundo, mesmo que viajantes do futuro existissem, eles poderiam simplesmente optar por não se revelar, seja para evitar paradoxos, seja para não interferir na linha do tempo. E há ainda uma terceira possibilidade bastante curiosa. Talvez não seja possível viajar para um passado anterior à criação da primeira máquina do tempo. Pense nisso como um videogame. Você pode carregar um save antigo, mas não pode voltar para antes do momento em que o primeiro arquivo foi criado. Seguindo essa lógica, se uma máquina do tempo fosse inventada em 2100, talvez nenhuma viagem pudesse ir além desse ponto. Antes disso, simplesmente não haveria onde pousar. Foi refletindo sobre esses dilemas que Stephen Hawking propôs algo ainda mais radical, a chamada conjectura da proteção cronológica. Segundo essa ideia, as próprias leis fundamentais da física impediriam a existência de loops temporais fechados. Sempre que uma situação começasse a permitir uma viagem ao passado, efeitos quânticos extremos surgiriam, tornando o espaço-tempo instável e impedindo que o processo se completasse. Em outras palavras, o universo teria um mecanismo de segurança embutido. Isso faz sentido quando lembramos que a causalidade, o princípio de que a causa sempre vem antes do efeito, é um dos pilares mais básicos da realidade. Se fosse possível voltar no tempo, paradoxos inevitáveis surgiriam. Ainda assim, alguns físicos se aventuraram a explorar brechas teóricas. Um dos mais conhecidos é Kip Thorne, que investigou a possibilidade de viagem no tempo por meio dos chamados buracos de minhoca, túneis hipotéticos ligando regiões distantes do espaço-tempo. Em teoria, sob condições extremamente específicas, um buraco de minhoca atravessável poderia permitir uma viagem ao passado. O problema é que essas condições exigiriam formas exóticas de matéria e efeitos quânticos que, até onde sabemos, ou não existem ou são impossíveis de controlar. Por isso, a maioria dos físicos concorda que esses cenários permanecem no campo da especulação, fascinantes, mas provavelmente inalcançáveis. Seja como for, uma coisa é certa: o tempo está no coração da nossa existência. E ainda assim, raramente paramos para refletir sobre o quanto sua verdadeira natureza desmonta tudo aquilo que achamos que sabíamos. Compreender o tempo talvez seja encarar um dos mistérios mais profundos do universo. Segundo a relatividade, o tempo não é uma dimensão rígida e congelada. Ele é dinâmico, flexível, moldado pela velocidade e pela gravidade. Cada um de nós percorre sua própria trajetória no espaço-tempo, uma linha única, influenciada pelo movimento e pelo ambiente ao redor. Mas essa ideia carrega um certo desconforto. Se cada experiência do tempo é única, se o passado, o presente e o futuro se organizam de forma diferente para cada observador, então isso sugere algo inquietante. De certa maneira, cada um de nós vive sozinho dentro da própria linha de universo. Gostou do vídeo? Quer continuar explorando ainda mais os mistérios do cosmos com a gente? Na descrição, você encontra 2 e-books exclusivos que preparamos especialmente para quem quer se aprofundar nesse tema fascinante: o Guia Definitivo do Sistema Solar. Um material repleto de imagens impressionantes e curiosidades sobre nossos planetas vizinhos, suas luas, o Sol e, claro, a Terra. Um conteúdo visualmente rico e de fácil compreensão, perfeito para quem quer entender a fundo o nosso canto no universo. Temos também o Explorando o Cosmos, um guia para iniciantes em astronomia. Se você está dando os primeiros passos no estudo do universo, este e-book é perfeito para você. Nele, abordamos desde os fundamentos da astronomia até estrelas, constelações, galáxias e eventos astronômicos que fascinam a humanidade há séculos.
Os links para adquirir ambos os e-books estão na descrição e no comentário fixado deste vídeo. E claro, se você curtiu este conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe um comentário contando o que achou ou qual tema você gostaria de ver por aqui. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.